Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Aproveitando o som aqui, antes que fale de novo. Vou trazer agora um texto, As Ilusões do Despertar Espiritual, que foi publicado na página Galactic Consciousness 5D. É um tema bastante interessante para a gente falar aqui para quem está começando no caminho, não é? E que tem aí algumas ilusões. Vamos lá. O despertar espiritual não está na forma como você se veste, nem no trabalho que você faz, nem nas coisas que você diz. Não é isso que faz de ti uma pessoa acordada. Você pode ser professor de yoga, professor de reiki, treinador espiritual ou canalizador, etc. Mas se você ainda vibrar na velha energia, você não acordaste nada. E pelo contrário, você pode ser pizza, jardineiro, músico, atendente de posto de gasolina, político, médico, cabeleireiro ou farmacêutico, e sua alma talvez esteja totalmente acordada. Muitas etiquetas ainda estão por desmontar. O processo de despertar é uma obra de desencanto e destruição de tudo que tem a ver com a personalidade, com as doutrinas, com as crenças impostas de fora e com as herdadas da árvore genealógica, com os hábitos, com as tradições, com as escolas de pensamento. E se com tudo o que ensinam e ensinaram ao longo do tempo neste mundo. Acordar significa remover filtros e viver plenamente, com consciência e alegria, com abertura e clareza, com leveza. Porque, porque uma alma desperta é leve. E é leve porque é grátis, nunca leva nada muito a sério, especialmente a si mesmo. Aqui, quando você ler e estudar todos os livros possíveis, você terá participado de 1000 cursos e memorizado milhares de conceitos mentais, e no final você terá pego apenas o que realmente te convence, porque você terá questionado tudo e terá filtrado através do teu sentimento o que realmente percebe como real e útil para você. Então você apenas terá começado a jornada do despertar. Sim, você só estará no início. Porque acordar não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. A busca é contínua e infinita. Quando você conseguir subtrair a importância e derrubar os pedestais e a rigidez mental e os apegos em todos os lugares, em cada situação, em cada contexto, especialmente aqueles em que você foi formado em profundidade, enquanto você permanecer claro e ancorado em seu ser, então você poderá estar no caminho certo. Pés firmemente plantados na terra, coração puro, mente limpa, alma alerta, e nunca pare de observar. Marca Mareto. Nos amo, nos bendigo, Deus conosco e em nós. Hilda Ayala. Muito bem, eu adorei, porque, gente, tantas ilusões, né, de que para ser uma pessoa desperta, para ser uma pessoa espiritualizada, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é? Vamos lá, vamos começar a destrinchar. O despertar espiritual não está na forma como você se veste. Ah, vamos pegar aí um exemplo bem, talvez, esdrúxulo, né? Pegar uma pessoa que se veste de preto sempre e porque gosta do preto, porque o preto é uma cor que protege. Conheci um professor de, ai meu Deus,
esqueci o nome da técnica que mexe nos ambientes, esqueci. Ele só ia dar curso de preto, porque ele dizia que protegia da energia das outras pessoas, porque ele sempre estava muito aberto. É uma técnica, ok? Não é? E não tem nada a ver. Assim como uma pessoa que está de branco, não significa que seja tão pura no seu coração assim. Pode ser, mas não necessariamente, não é? Assim como quem está com uma batina, não é? E está lá no púlpito pregando a sua palavra diante de Deus, explicando as mensagens que estão na Bíblia. Eu que fui domingo à missa com a minha filha, né? Meu genro, meus netinhos. Tem algumas coisas que se falam ali que, pelo amor de Deus, aí eu fico bem quietinha. O padre é amigo deles e eu não vou comungar, porque diante de Deus, diante desta doutrina, estou em pecado. Não quero confrontar minha filha, então não comungo. Se estou sozinha, até comungo, porque eu acho que é eu e Deus, né? Mas não confronto, não gerar nenhum tipo de polêmica. Mas o padre, quando me cumprimenta meio assim, porque percebe que eu questiono. A minha cara mostra, né? Infelizmente ou felizmente, eu sou extremamente transparente. Vamos lá. Nem no trabalho que você faz. Aqui posso colocar também o trabalho de um padre ou de um pastor, nem nas coisas que você diz. Não é isso que faz de ti uma pessoa acordada. Eu sempre digo, né, e repito uma frase que o Gasparetto sempre disse: eu não sou o que eu sei ainda. Eu completo com ainda, né? Ele disse essa frase: eu não sou o que eu sei. A gente se encher de conhecimentos não é tão difícil assim, ainda mais em momentos de internet, né? A gente pode acrescentar ao nosso repertório consciencial muitas informações, mas trazer para a nossa vivência esses conceitos é o que é mais difícil e é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Você pode ser professor de yoga, professor de reiki, treinador espiritual ou canalizador, etc. Pois é o que eu tento desmistificar aqui por orientação da própria espiritualidade, não é? E o fato de ter conhecimento espiritual ou de estar nesse caminho espiritual não nos isenta das quedas, não nos isenta dos testes que nós estamos sendo submetidos neste mundo de expiação e provas. Então, o que é necessário? Que a gente responda a essas provações, a esses testes, com a sabedoria que deveria estar incorporada em nós, né? Então, é assim que a gente vai subindo de nível, não é? Se eu continuo respondendo com todos os paradigmas da terceira dimensão que norteiam a formação da minha personalidade neste mundo, é normal, mas se eu continuo ainda respondendo a tudo que se apresenta na minha vida sem abrir para uma possibilidade nova, que significa a expansão da minha consciência, eu de verdade ainda não estou acordada, não sou uma pessoa desperta, não é? Mas se você ainda vibrar na velha energia, você não acordaste nada. E pelo contrário, você pode ser pizza, jardineiro, músico, atendente de posto de gasolina, político, médico, cabeleireiro ou farmacêutico, e sua alma talvez esteja totalmente acordada. É necessário olhar para dentro da alma das pessoas, não julgar pelo externo, como eu disse ontem no vídeo falando sobre as pessoas intuitivas, não julgar pela casca, não julgar
pela escolaridade, não julgar pela condição social, julgar pelo que vai dentro, ou analisar ou sentir, nem seria julgar, sentir através da empatia aquilo que vai dentro da alma da pessoa, não é? Muitas etiquetas ainda por desmontar, ou seja, padrões de crenças ainda por desmontar. O processo de despertar é uma obra de desencanto e destruição de tudo que tem a ver com personalidade, com as doutrinas, com as crenças impostas de fora e com as herdadas da árvore genealógica, com os hábitos, com as tradições, com as escolas de pensamento. Tudo isso foi forjando a nossa personalidade na terceira dimensão e dando o tom de quem nós somos, mas verdadeiramente nós somos aquilo que está lá em cima, que é a nossa essência divina, e é essa conexão que nós temos que fazer com esse nosso lado de, como se diz, daquilo que não é impermanente. Não é, a nossa natureza divina não é impermanente. Todo o resto é impermanente, conceitos do budismo, não é? Então, doutrinas, crenças impostas de fora, as herdadas da árvore genealógica, ou seja, padrões familiares que vão se repetindo, e a gente faz isso sem ter a mínima consciência. Quando a gente percebe, estamos de verdade repetindo todos os padrões familiares, não é? Agindo de acordo com aquilo que muitas vezes a gente também criticou lá atrás, principalmente com os nossos filhos a gente faz isso, não é? E não é algo fácil de notar, não é? Mas em algum momento dá um clique e a gente fala, meu Deus, estou reproduzindo isso, não quero, não foi legal para mim, também não quero fazer isso com os meus filhos, minhas filhas, não é? E aí a gente toma consciência e pode mudar o caminho, fazer diferente. É assim também que as coisas a nível sistêmico, familiar, vão se modificando. Com os hábitos, com as tradições, com as escolas de pensamento, não é? Então, hábitos, tradições, como o encontro com Deus tem que se dar dentro de um espaço, dentro de um templo, sendo que, na verdade, o encontro com Deus é dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, do nosso ser por inteiro. Não tem a ver com estarmos dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, não tem a ver com isso. Estou dando 2 exemplos, não é? Não tem a ver com isso, porque eu posso estar lá de corpo presente, mas a minha alma estar muito longe e não está absorvendo absolutamente nada daquilo que está sendo falado, não é? Não há necessidade de, como se diz, bater o ponto lá, né? Para mostrar que sou uma pessoa que está em conexão com Deus. A minha conexão, aí falando do ponto de vista pessoal, eu faço diariamente, aliás, 24 horas por dia, o tempo todo, nas minhas reflexões, no meu processo de gratidão por tudo que acontece, mesmo as coisas aparentemente negativas, porque essas situações, quando eu entendo, elas são um trampolim muito grande para eu fazer o salto quântico no meu processo evolutivo. Então, isso é um hábito, isso é uma tradição. Algumas pessoas ainda necessitam disso, ok. Não é um julgamento em relação a se isso está certo ou está errado. Eu só acho que há a necessidade de pessoas que têm esse padrão ainda e que para elas isso é importante, não julguem quem não tem essa necessidade, como pessoas que não têm conexão com Deus. Muitas vezes são pessoas muito mais conectadas, não é? E se com tudo o que ensinam e ensinaram ao longo do tempo neste mundo, a gente vai colocando em xeque todas essas questões,
não é? Será que tudo isso que me falaram é correto mesmo? Eu tive essa experiência agora há pouquíssimo tempo, não é? Também trazendo a questão ainda bastante complexa dentro do meu ser, mas algumas pessoas que têm esse comportamento, né, de relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos abertos, para mim é algo bastante complexo pensar em como administrar isso. Acho que ainda a nossa parte emocional ainda é bastante apegada a quem a gente ama, não é? Mas talvez seja algo que na espiritualidade até possa acontecer, não sei. Para mim ainda é um pouco sinônimo de promiscuidade, não é? E não de liberdade. Acho que quando a gente está conectado com alguém, eu acredito que a gente possa amar mais do que uma pessoa em termos amorosos, né? Numa vida a dois, eu até acho. Mas essa relação eu acho bastante complexa. E chega uma hora que quando você de verdade está amando alguém, você não quer abrir mão dessa pessoa para que ela tenha, né? Pode ser um apego. Aqui é um questionamento que eu até quero ver se eu pego algum texto para falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista mais psicológico, não é? Mas é algo que tem aparecido, principalmente aqui no consultório, de pessoas que têm esse pensamento. E eu me coloco em xeque. Para mim é um pouco difícil, mas me coloco em xeque. Será que eu que estou errada? Será que eu ainda estou respondendo com paradigmas da terceira dimensão? Não sei. Vamos lá. Acordar significa remover filtros e viver plenamente com consciência e alegria, com abertura e clareza, com leveza. Talvez todas essas questões, essas tradições, esses conceitos, né, que nortearam a formação da nossa personalidade, conceitos familiares, tudo isso nos colocou dentro de uma forma. E à medida que a gente passa a questionar, a gente consegue de verdade abrir, né, expandir a consciência e nos colocar de uma maneira mais leve diante de todas essas situações. Eu acho que é isso. Porque uma alma desperta é leve. E é leve porque é grátis. Nunca leva nada muito a sério, especialmente a si mesmo. Será que a gente ainda, né, está se levando muito a sério? Eu penso que eu me levo muito a sério. Muito a sério. No meu processo de evolução, nos meus questionamentos, acho que sou profunda até demais. Talvez tenha muita coisa que simplesmente viver e não questionar nada para não perder a essência da coisa, né? Aqui, quando você ler e estudar todos os livros possíveis, você terá participado de 1000 cursos e memorizado milhares de conceitos mentais, e no final você terá pego apenas o que realmente te convence, porque você terá questionado tudo e terá filtrado através do seu sentimento o que realmente percebe como real e útil para você. Então você apenas terá começado a jornada do despertar. Porque podemos ver pessoas falando, ou livros que a gente leia, que são, ou que trazem conceitos complexos, que naquele momento não batem para nós. Então a gente só vai conseguir absorver aquilo que tem ressonância no momento presente, que passa por esse filtro, isso bate comigo, isso não tem nada a ver, não é? Lá na frente, se você lê um livro espiritualista, de novo, você pode encontrar outras respostas, absorver outros conhecimentos. De qualquer maneira, esse processo está apenas começando, não é? Como ele diz aqui, sim, você só estará no início, porque acordar não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. A busca é contínua e infinita. Acredito que
é sair do condicionamento da terceira dimensão e abrir para a possibilidade de ir para outros planos, outras dimensões. Se conectar com dimensões superiores que trazem outros paradigmas, outros conceitos, e assim eternamente, talvez, até que a gente chegue nessa meta, que nesse momento parece completamente impossível para nós, não é? Estamos aqui na quarta, estourando quinta iniciação, dentro de um processo descrito daquilo que nós pudemos, como raça humana, observar 352 iniciações, fora as iniciações cósmicas, solares e etc, e etc. Quem somos nós? Uma formiguinha, e a gente já se acha o máximo, não é? A gente já se acha o máximo. Então, estamos no início do início do início, quando abrimos os nossos olhos para outros conceitos que não são os da terceira dimensão, porque aqui estamos só na escola. À medida que vamos absorvendo conhecimento e vamos passando na prova, estamos aptos a ir para outras dimensões. E para fazer isso, devemos acordar, expandir a nossa consciência. Quando você conseguir subtrair a importância e derrubar os pedestais e a rigidez mental e os apegos em todos os lugares, em cada situação, em cada contexto, especialmente aqueles em que você foi formado em profundidade, gente do céu, posso dizer até mesmo dos conceitos espirituais. Abrir mão de tudo isso é viver livre, mas ao mesmo tempo sem pontos de apoio, porque tudo isso dá um norte à nossa vida. E quando a gente abre mão de tudo isso, quando a gente vive de uma maneira livre, sentindo e absorvendo o que cada situação vai nos trazendo, talvez essa seja a nossa meta, flutuar livre pelo universo, como eu termino a minha trilogia falando alguma coisa nesse sentido, mas viver sem pontos de apoio é algo extremamente desafiador, não é? Derrubar a importância e os pedestais. O que eu disse, quem somos nós? Mal somos uma formiguinha. Mal somos e já nos achamos muito superiores às outras pessoas. É algo que é da condição humana, o orgulho, um dos vícios, a vaidade, um dos vícios. Então devemos estar sempre atentos a isso. Muitas vezes, né, como eu falo lá na descrição dos vícios da personalidade, segundo o Dr. Bach, e quando ele fala do orgulho, temos o bom orgulho de nos sentirmos satisfeitos por termos conseguido realizar algum dos nossos propósitos, mas entendendo que somos simplesmente canais, que somos simplesmente trabalhadores da luz, trazendo informações que vêm do alto, nada é nosso. O plano espiritual utiliza a mente, talvez sagaz, a mente inteligente, a mente superdotada que a gente possa ter para afinar a conexão e trazer coisas mais amplas, mas não necessariamente uma pessoa que não tenha essas condições intelectuais também pode ser uma pessoa que está trazendo grandes ensinamentos para nós, não é? Então, nos descondicionarmos disso, de que temos que ter importância diante da sociedade, um status, não é? Temos que ter isso, aquilo, coisas que a própria Matrix nos impõe. E sair disso, gente, é você entrar num processo de julgamento com as pessoas,
porque as pessoas te julgam pelo fato de você não ter um carro tão novo, pelo fato das suas roupas não serem XYZ, pelos seus sapatos não serem XYZ, suas bolsas não serem XYZ. Não é? Sendo que você pode estar bem bonitinha, mostrando aquilo que vem de dentro, né, do teu interior, com coisas muito mais simples, como já falei para vocês aí, não é? Mas as pessoas julgam, sabia? As pessoas julgam. Eu já ouvi aí alguns comentários, né? E eu acho que cada um vai escolher aquilo que é o melhor para si, não é? Mas abrir mão dessas coisas que são impostas pela Matrix é uma das etapas do despertar espiritual, com certeza absoluta. Muito bom. Enquanto você permanecer claro e ancorado em seu ser, então você poderá estar no caminho certo. Pés firmemente plantados na terra, coração puro, mente limpa, alma alerta, e nunca pare de observar. É isso. Esse processo de autoconhecimento, que é o que nos move, né, durante toda a nossa encarnação ou durante todo o nosso processo evolutivo, é aquilo que tem que sobrar no final de tudo, porque é isso que vai nos levar para o caminho correto. Estamos vivendo esse momento de transição onde todos os paradigmas estão sendo desmantelados e outros estão vindo, e que requer uma abertura muito grande nossa para que a gente possa absorver, não é? Então, é o que eu disse antes, a gente fica sem ponto de apoio e não tá fácil, de verdade, a gente se centrar em si mesmo, buscar as respostas somente dentro do seu ser. Mas esse é o caminho em todo o processo evolutivo, aqui em outras dimensões também. Não é ouvir o que o seu mestre interior fala, o que a sua essência divina fala e o que a divindade fala através de sincronicidades, como eu tenho também trazido aqui para vocês. É isso. Vamos lá, né? Vamos sair dessas falsas ilusões, né? Ou melhor, das ilusões, falsas ilusões não, porque aí seriam verdades, né? Das ilusões do despertar espiritual. Nada que é externo pode medir exatamente o que vai dentro da alma. Somente a energia que está no seu coração, na sua mente, na tua conexão com a divindade é que vai mostrar se você está no caminho certo, no processo de expansão ou não. Certo? Vamos refletir sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.